Olá pessoal, aqui é o Duan do Excel para Profissionais e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas fórmulas bastante interessantes e que muita gente acredita que não tem muita serventia no Excel, mas que são muito poderosas se utilizadas combinadas. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma coluna com duas informações, digamos assim, concatenadas: código de material e a descrição do material. E a gente quer separar aí desse código dessa descrição dessa célula a descrição do material. Claro que muitos vão dizer, para isso dá para utilizar a ferramenta de separação de textos, mas aqui para efeito didático e de conhecimento vamos fazer isso com a utilização de fórmulas. Então, qual que vai ser a primeira fórmula aqui que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a fórmula procurar. Por quê? Vamos entender aqui a lógica. A descrição do material está depois do hífen, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos utilizar a fórmula procurar. Então, o que a gente vai procurar aqui? Qual que é o texto que nós estamos procurando? A fórmula procurar ela tem três argumentos. O argumento texto procurado, que é o que a gente está procurando, que no caso aqui é o hífen, certo? Como a gente está digitando aqui dentro da caixa da fórmula, ele já coloca entre aspas, porque é um texto. Se você digitar aqui na fórmula, vai ter que digitar entre aspas, senão não vai funcionar. No texto, que é o texto onde a gente está procurando, e o número inicial, que é a partir de que caractere o Excel deve começar a procurar. Então, aqui no caso, como a gente quer procurar desde o início do primeiro caractere, a gente deixa em branco. Mas se a gente quisesse começar de outro caractere, era só informar aqui. Caractere 1 é o 0, 2 é o outro 0, 3 outro 0, 4 é o 1, 5 o hífen e assim por diante. Então aqui o que retornou na fórmula? O texto procurado hífen no texto este aqui, que é esse que está na célula B3, o hífen está na posição 5, certo? Então, vamos deixar aqui todos os hífens, sim, todos os textos estão na posição 5. Digamos que tivesse um aqui que tivesse mais um caractere, o hífen estaria na posição 6, ou seja, é dinâmico isso aqui. Se houver mais de um hífen no meio da palavra, o Excel sempre vai utilizar como parâmetro o primeiro que ele encontrar, certo? Se tiver outro hífen aqui, ele vai ficar aqui no primeiro e não tem como ele trazer dois valores para a mesma procura. Então a gente vai copiar aqui, certo? Então copiar na fórmula e aqui na célula onde a gente quer o material, a gente vai escrever a célula extrair texto. Este ponto texto, certo? Então, quais são os argumentos da fórmula este texto? A gente informa o texto, que a gente quer extrair alguma parte, que é esse aqui da célula B3. O número inicial, nesse caso, vai ser a nossa fórmula procurar. E o número final será 99, para que ele busque até, digamos, critério 99. Como a gente sabe que a nossa palavra é maior, a gente sabe que ele vai buscar tudo. Se colocar mais aqui não vai fazer diferença nenhuma. O importante é colocar o número de caracteres maior do que o número de caracteres do texto, certo? Então o que ele trouxe aqui? Hífen material 001. Como é que a gente tira esse hífen daqui? A gente compensa aí no número inicial com mais um, certo? E se a gente puxar aqui a fórmula, dá um ok. Se a gente puxar aqui a fórmula, a gente vai trazer aí somente a descrição do material. E não importa se tiver mais caracteres ou menos, o Excel sempre vai trazer o número correto ou a descrição correta, por causa que o procurar aqui faz com que a fórmula do este texto fique dinâmica, certo? Mesmo que a gente tenha, lembrando que se tiver um hífen em algum outro lugar pode gerar problema. Digamos que o hífen esteja aqui, certo? Ele vai gerar problema na fórmula. Então a descrição ela deve ter um padrão, você tem que identificar esse padrão
para conseguir aí extrair isso aqui da fórmula. O Excel do 2013 para frente, ele tem uma ferramenta muito interessante, que é o preencher relâmpago. Ou seja, ele entende o que você quer trazer para a coluna, o que praticamente tiraria a necessidade de utilizar essa fórmula, a não ser que você queira deixar ela para, no caso de mudar aqui com frequência a primeira coluna, mas se não, você poderia simplesmente escrever. Digamos que vamos utilizar aqui, eu quero trazer o 01, 02, 03, 04, certo, como texto aqui nessa coluna. Eu não precisaria fazer todo esse trabalho, eu poderia escrever aqui 01, 02, 03. Opa, deixa eu selecionar aqui, eu preciso selecionar primeiro. 01, 02, 03. Desculpem, isso aqui tem que estar como um texto, senão o Excel não vai entender, porque ele não entende a fórmula. Vamos selecionar aqui 01, 02 e eu dou um vamos aqui, dados, preenchimento relâmpago. Algumas vezes ele faz automático e outras você precisa utilizar aqui a ferramenta dados, preenchimento relâmpago, para ele preencher aqui os números corretos. Você não precisa de uma fórmula, ele entende o que você quer fazer, certo? Espero que a dica tenha sido útil, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão deixem nos comentários e tenham um bom trabalho. Obrigado.